O Eterno, bendito seja o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat le Kadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulam, que o Eterno os abençoe e os guarde. Você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Bendito seja para sempre o nome de Adonai, Baruch Hashem. Vamos iniciar, já que o livro de Devarim, o qual estamos estudando durante essa semana, são muitos ensinamentos maravilhosos, então vamos extrair o máximo, vamos aproveitar o máximo o nosso tempo. Vamos já abrir em Devarim, Deuteronômio, capítulo 1, verso 39. Devarim, capítulo 1, verso 39. Devarim, capítulo 1, verso 39. A partir de qual idade passamos a responder diante de Adonai pelos nossos pecados? Existe uma idade, existe um momento em que o ser humano passa a responder, passa a se responsabilizar pelo que faz de certo ou de errado, pela escolha entre o certo e o errado, pela escolha entre a bênção e a maldição, pela escolha entre a vida e a morte. Veja o que a Torá ensina no verso 39. Eu vou ler em hebraico e depois nós vamos traduzir para vocês. Vetapchem asher amartem lavas hie uveneichem asher. Agora eu coloquei de vermelho. Lo yadeu hayom tov vará. Tov vará. Bem, o bom e o mal, o bem e o mal. Remá yavou chamá. Velahem etnená vehem e Urashua. Urashua. Diz assim: seus filhos pequenos, que vocês disseram que seriam levados cativos como despojo, isso o Eterno falou lá na porção Shelach Lecha. Isso aconteceu na porção Shelach Lecha, quando os espias voltaram e disseram, e o povo disse que eles morreriam e os filhos seriam levados cativos. O Eterno disse: vocês disseram que seus filhos pequenos seriam levados como despojo. E seus filhos, que não sabem diferenciar o bem do mal, eles entrarão na terra. Eu darei a terra a eles, e eles tomarão posse dela. Uveneichem, ou Ubneichem, e seus filhos, Lo Yadeu, Lo não, Yadeu vem de Iodea, conhecer, Yadá, que é o verbo Yadá, Iodea já é uma flexão, Yadá significa conhecimento íntimo. Avraham, Yadá, Sará. Avraham conheceu Sará e ela concebeu. Yitzhak, Yadá, Rivka. Yitzhak conheceu Rivka, Rebeca, e ela concebeu. O Yadá é a forma como a Escritura descreve o relacionamento íntimo, é um conhecimento íntimo. Yeshua usa essa mesma palavra quando diz, falando sobre o julgamento, o último dia, quando muitos vão dizer para ele, mas em teu nome eu fiz isso, aquilo outro, e ele vai responder da seguinte maneira: Lo Yadá. Eu não conheci você. Lo Yadahem. Eu não conheci vocês.
Eu não conheço vocês. Ele usa Yadá. É um relacionamento íntimo. É uma intimidade. É um conhecimento íntimo. Então, quando o Eterno diz Lo Yadeu Hayom, os seus filhos que não conhecem hoje, Hayom, hoje, os seus filhos que hoje não conhecem, Tov Vará, ou seja, o bom e o mal, Yetze Hatov, a inclinação para o Yetze Hatov, a inclinação para o bem, Yetze Hará, a inclinação para o mal. Então, o Eterno está dizendo que aqueles que não conseguem diferenciar, que não sabem diferenciar, que não conhecem, que não têm pleno conhecimento entre o bem e o mal, que não sabem diferenciar entre o bem e o mal, esses entrarão lá, não serão punidos, não serão julgados. É o que a Torá ensina. Então, existe uma idade em que o ser humano não será julgado, ou seja, uma criança, ela não será julgada. Que idade é essa? A Torá, ela não fala que idade é essa. Ela não diz. Porém, os nossos sábios são unânimes em dizer o seguinte, que a menina, a moça, a mulher, até completar 12 anos, ela não responde pelos seus pecados. Até os 12 anos. Quando ela chega aos 12 anos, que é chamado Bat Mitzvah, filha do mandamento, ela passa a responder pelos seus pecados. Ou seja, tudo que ela comete de pecado será cobrado dela. E o menino, o homem, a partir dos 13 anos, quando ele completa 13 anos, ou quando ele tem 12 anos e já está para completar 13 anos. Quando chega aos 13, ele completou os 13. Filho do mandamento, Bar Mitzvah, filho do mandamento, Bat Mitzvah, filha do mandamento. Os sábios dizem isso. E os sábios dizem que a própria Torá ensina que os pais devem ter o dobro de cuidado, já estudamos isso, o dobro de cuidado pela filha do que pelo filho. Então, o dobro de cuidado que tem pelo filho deve se ter pela filha. Por quê? Porque a filha, ela amadurece primeiro que o filho. Sabemos que uma menina, ela amadurece primeiro que o menino. Né? Quando a menina chega nessa idade, ela já tem um pouco, claro, tem exceções, mas ela tem mais maturidade que o homem. O homem, ele demora um pouco mais a chegar à maturidade. Por isso os sábios dizem, observando as crianças, eles disseram, ó, a menina aos 12 anos, ela já tem como diferenciar o bem do mal. O menino aos 13. Isso os sábios dizem, a Torá não fala sobre isso. Mas eu quero que vocês leiam comigo, observem comigo, porque não temos nem na Torá, nem nos profetas, e nem nos escritos, nada que venha trazer luz para nós sobre essa idade, sobre esse período, como os sábios colocam aqui. Mas, nos escritos nazarenos, nos Ketuvim Natserim, que para mim, na minha opinião, é o maior tesouro judaico de toda a humanidade, porque nele está compilado tudo que é tradição que temos até hoje. Está nos escritos nazarenos. E essa tradição de 12, de 13 anos, eu vou mostrar para vocês no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Essa é a primeira menção em toda a história judaica
Essa é a primeira menção a um bar mitzvah em toda a história judaica. Para vocês terem uma ideia, o bar mitzvah só foi difundido entre os judeus durante a Idade Média. Nós estamos falando de 1200, 1300 da nossa era. Mas eu vou mostrar para vocês esse tesouro que já existe há mais de 2000, há quase 2000 anos. Mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. Muito mais de 2000 anos. Lucas, escritos nazarenos. Lucas, capítulo 2, verso 39. Eu coloquei a partir do verso 39 porque eu não suporto a ideia de chegar nesse capítulo 2 de Lucas e ler a partir do verso 40, 41, sem explicar mais uma vez para vocês a partir do verso 39. Porque isso aqui vai quebrar muitos paradigmas e tirar algumas dúvidas. Lucas capítulo 2, verso 39. Preste atenção. Aqui já é a finalização de quando Yosef, o pai de Yeshua, e Miriam, a sua mãe, terminaram tudo o que a Torá exige em Jerusalém. O que a Torá exige? Que a criança seja, ao 8º dia, circuncidada, e o relato deixa claro que foi. No 8º dia, do dia da circuncisão, foi o dia que o pai, Yosef, deu a ele o nome Yeshua. Isso é uma tradição até hoje e não está na Torá, nem nos profetas, nem nos escritos. Também o livro de Lucas é o primeiro local de toda a história judaica, e isso, inclusive, os professores da Universidade Hebraica utilizam esse texto. Muita gente fala muita bobagem sobre os escritos nazarenos, não conhece nada. Vai lá nas universidades, vai na Universidade Hebraica em Jerusalém, participe dessas aulas. E vocês vão ver os professores citando esse texto. É o primeiro local, o capítulo 2 de Lucas, verso 21. É o primeiro local de toda a história onde o nome da criança é dado na circuncisão, ou seja, na Brit Milá. Até hoje, a tradição judaica é assim. O nome é dado na Brit Milá. Mas isso você não vai encontrar antes. Você não vai encontrar isso na Torá. Você não vai encontrar isso nos escritos. Você não vai encontrar isso nos profetas. O que você encontra na Torá é que quando a criança nasce, já dava o nome. E era a mãe, normalmente, que dava o nome. Dos 12 filhos de Israel, 11 foram as mulheres que deram. Só Beniamim, que foi Jacob. Mas, hoje em dia, a tradição é o pai revelar o nome no 8º dia. E isso fica não só na vida aqui de Yeshua, mas o seu primo, Yohanan, o seu pai só revelou o nome no dia da Brit Milá. Ele estava sem poder falar, e ele escreveu o nome numa tábua. Yohanan. Queriam colocar Zerariah Júnior. Não, Yohanan. A graça do Eterno, a dádiva do Eterno, a graça do Eterno. Vamos lá. Capítulo 2, verso 39. Que halotam la asot. Vou ler em hebraico para você no original. Que halotam la asot kol ha-mitzvah que pitorat Adonai Hagalilá, perdão, Vayashuvu, Hagalilá, et Netzeret, ou, como chamam, Natseret. El Natseret irá. Então, percebam. Que halotam, lá asot, fizeram tudo conforme o mandamento. Kepi Torat, conforme a boca da Torá, ou seja, conforme ensina a Torá de Adonai. Os pais de Yeshua fizeram tudo
conforme ensina, conforme os mandamentos, conforme ensina a Torá de Adonai durante o nascimento de um filho. Vaishvu Hagalilá, e voltaram. Vaishvu. Daqui vem a palavra techuvá, retornar. E retornaram a Galil. Galilá, a Galil, a região. Bate Shalom. E regressaram a Galil. El Natseret. Para Natseret. Iram, a cidade deles. Cidade. Iram, a cidade deles. Então veja, depois deles terem ido ao templo, apresentarem Yeshua, fazerem eles estavam em Betlehem. De Betlehem para Jerusalém é menos de um dia de viagem, é perto. Foram ao templo, apresentaram Yeshua, fizeram a Brit Milá, deram o nome, depois a sua mãe, tudo registrado. Levou a oferta pelo sangue que saiu dela ao nascer Yeshua. Deveria se levar um cordeiro. Mas como eles eram pobres, eles ofereceram o quê? Dois pombinhos, 2 rolinhas. O pobre poderia oferecer isso. E depois que cumpriram tudo isso, voltaram para Galil. Voltaram para Galil, voltaram para Galileia. Para a cidade de Natseret, a cidade deles. O que é que temos aqui que automaticamente é um grande problema? Porque há uma história relatada no Evangelho de Mateus, que eles foram para o Egito. Foram para o Egito e somente quando o menino tinha quase 8 anos que voltou para Galil. Não é assim que está? Você vê que há um grande problema. Ele foi para o Egito ou ele, na verdade, voltou para Galil? O que é que Lucas diz? Ele voltou para Galil. Não há dúvida, Lucas nem fala aqui que foi em Egito, coisa nenhuma. Porque, na verdade, o trecho de Matitiahu, o capítulo 2 de Matitiahu, todo ele é muito estranho. A matança das crianças por Herodes, não confirmada por nenhum arqueólogo e nenhum historiador, inclusive Flávio Joséfos, o maior historiador da época, que não suportava Herodes, que falava tudo sobre Herodes, que inclusive Herodes, por raiva das pessoas que comemoravam a sua doença pelas ruas, Herodes mandou que uma pessoa de cada família de Israel fosse presa num estádio que ele construiu lá em Jerusalém, e que no dia da morte dele, todos fossem mortos para que nenhuma família festejasse, porque ia ter sempre um da família para fazer o enterro e estar de luto. Olha que Herodes. Tudo isso Flávio Joséfos, Yosef ben Matitiahu, Yosef, o filho de Matitiahu. Yosef ben Matitiahu. O nome do pai dele era Matitiahu. Mateus. Não o da escritura, viu? Então, veja. Ele não poupava críticas a Herodos. Como é que ele ia deixar escapar algo tão terrível que foi a matança de muitas crianças? Nenhum arqueólogo e nenhum historiador confirma essa história do capítulo 2 de Matitiahu. Ninguém. Como também Lucas não fala nada sobre isso. E veja que Lucas ele começa o seu relato bem minucioso de todos os detalhes. Então, o capítulo 2 de Matitiahu parece mais uma adulteração, uma inclusão dos cópitas egípcios para colocar o Egito dentro da história de Yeshua. Na verdade, ele nunca saiu de Israel.
Sair de Israel é realmente uma grande vergonha para todo. É a maior tragédia para um judeu é deixar a terra prometida. A maior tragédia. A maior tragédia. Eu fico com o relato de Lucas. É bem compatível. É bem compatível com o que realmente aconteceu. Eu fico com o relato de Lucas. E tenho certeza que Matitiarro não inventou isso. Foi incluído. O capítulo 2 de Matitiarro é realmente uma inclusão, uma adulteração. Não aconteceu, de fato. Não aconteceu. Ele não foi ao Egito. Isso é realmente contrário. E inclusive, colocaram um texto lá, do Egito para que se cumprisse o que disse o profeta. Do Egito chamei o meu filho. Aí quer dizer, ele foi ao Egito para que se cumprisse isso. Porém, esse texto está em Roshea, Oséias, Roshea, e não tem nada a ver com Yeshua. O texto está falando quando o povo estava cativo no Egito, durante o período do Êxodo. Ele cita, olha, do Egito eu chamei o meu filho. Você pode ler o livro de Roshea, você vai ver que nada tem a ver com o futuro, e sim com o passado. Então, é um erro gravíssimo. Não sei quem fez esse, não posso dizer, afirmar quem cometeu esse grave erro, mas que é um erro, isso sem dúvida nenhuma. Mas só para vocês ficarem cientes, tá? Só para vocês ficarem cientes que há essa contradição total. Ele foi para o Egito ou ele voltou para Galil, como relata Lucas? Ele voltou para Galil, como relata Lucas. É uma grande vergonha para o judeu sair e deixar a terra de Israel, a terra prometida. Verso 40. Va'igadal ha'yeled, va'yechezak, baruach, va'imale chokhmah, gam chen Elohim, hutzak alive. Veja, a criança cresceu. Vaigedal ha'yeled. A criança cresceu e ficou forte. Va'yechezak, vem de chazak, forte. A criança cresceu, ficou forte, sadia. Baruch, ou seja, abençoada. Va'imale e cheia. Chokhmah, sabedoria. Cheia de sabedoria. Gam, também, de chen, graça. Chen, vem da palavra chesed. Uma forma de falar graça também é chen. Daí vem a palavra Yohanan, a graça do Eterno. Agraciado pelo Eterno. A criança cresceu, ficou forte, e cheia de sabedoria e de graça. A graça de Elohim, Hutzak alive, estava sobre ela. Verso 41. Va'yalu avotav Yerushalayimah. Sempre subiam seus pais a Jerusalém, Midei-Shana, todo ano. Sempre subiam a Jerusalém os seus pais, todo ano, Midei-Shana. Beshana lachog, Chag HaPesach.
Todos os anos os seus pais subiam para Jerusalém para uma festa. E aqui é especificado qual festa eles iam. A festa de Pêssar. Todo ano os seus pais, que eram muito pobres, a Torá diz que todo homem deve subir pelo menos 3 vezes a Jerusalém. Os homens que vivem em Israel. 3 vezes. Na festa de Pêssar, na festa de Shavuot e na festa de Sukkot. Porém, os pobres, a própria Torá diz, aqueles que não têm condição, não têm como ir, eles teriam que pelo menos ir a uma festa. Qual era a festa que os pais escolhiam? É muito simples, gente. Se você é pobre, qual é o momento mais agradável para se viajar? No inverno, no verão ou na primavera? Pêssar, primavera, Aviv. A Pêssar é a festa da primavera. Então, é a época mais agradável que se tem. Você não sente frio, você não sente muito frio, você não sente calor, não é calor excessivo. Então, é mais simples para você que não tem muita condição de empreender uma viagem de 3 dias com toda a sua família. Então, sempre os mais pobres escolhiam a festa de Pêssar. Não perdiam a festa de Pêssar. E aqui está registrado que essa família ia uma vez por ano a festa de Pêssar. É interessante que nós também lemos lá nos profetas uma família que também ia uma vez por ano. Uma vez por ano. Qual dessas festas levaria de uma festa, que era uma vez por ano, né? Queria saber se... Qual dessas festas levaria a 10ª parte da produção? Exatamente, é a festa de Sukkot. É a última festa. A festa de Sukkot, que coincide com a festa da colheita. Por isso que era justamente nesse momento, a festa da colheita, a festa anual, né? Existem 2 festas da colheita. A primeira colheita é de Shavuot, junho, mais ou menos em junho, tá? E a segunda colheita é entre setembro e outubro, que é a festa de Sukkot. E na verdade, é a festa em que as pessoas... ou você ia... se você ia para as 3, mas normalmente se ia muito a Pêssar e Sukkot. Quando você não conseguia ir em Pêssar, você tinha que ir em Sukkot. Né? Eles tinham isso com eles. Sukkot era uma festa também muito visitada pelos que moravam longe. Muito bem. Vamos continuar, né? Verso 41, já li o 41 ou não? 41 é agora, não é isso? Agora é o 42. Muito bem. Vamos lá, 42. Uvirreiotô ben Stein Ezre. Uvirreiotô ben Stein Ezre Shana. Vayalu imo que mishpat rechag. Veja. Quando ele contava 12 anos de idade, Stein Ezre, 12, Shana, anos. Quando ele tinha 12 anos de idade, Vayalu subiram Imo que mishpat rechag. Quando ele contava 12 anos de idade, eles subiram a festa conforme o mandamento. Eles subiram a festa conforme o mandamento, conforme o costume.
Aqui não é nem conforme o costume, nem conforme o mandamento. É que mishpat, conforme a justiça, o juízo. Conforme ensinavam os juízes de Israel. Então você tinha uma dúvida. A minha família não tem condição de subir durante as 3 festas. Eu posso ir na festa de Pessah e já... Ok. Conforme o juízo, mishpat, os juízes julgavam, ensinavam o povo o que fazer em determinadas situações. A pessoa tinha um problema e queria saber como resolver aquele problema de acordo com a Torá. Então, os juízes, eles ensinavam o povo a aplicação da Torá, conforme o juízo, conforme o que os juízes, em cada local havia juízes para 100, para 50, para 1000, depende da complexidade do caso. Quando não se tinha como resolver, se levava para o sacerdote. E subiram para a festa. Que festa? A festa de Pessah. Era a festa de Pessah. Ora, se era a festa de Pessah e Yeshua tinha 12 anos, quando Yeshua nasceu, quem nasceu na festa de Pessah foi o seu primo, Yohanan. Yohanan, conhecido como Yohanan Hamatbil. Yohanan, o imersor. Se a diferença de idade deles era de 6 meses, é exatamente a diferença entre Pessah e Sukkot, que dá 6 meses. Yeshua nasceu em Sukkot. Então, Yeshua tinha 12 anos e meio nesse momento. 12 anos e 6 meses. Ele só voltaria a Jerusalém quando ele tivesse 13 anos e meio. Então, perceba que era a chance, a oportunidade dele celebrar esse costume que já havia, o filho do mandamento, Bar Mitzvah. Porém, é a primeira vez que ele é registrado. Primeira vez que é registrado. Então, nós podemos afirmar que na época do 1º século, eles tinham esse costume, não só de dar nome aos filhos no dia da Brit Milá, que só vemos esse costume aqui primeiro, como também tinha o costume, quando chegava esse período de idade, a criança comparecer diante dos professores, diante dos mestres da Torá, para serem arguídos, perguntados, e para explanarem o conhecimento que eles adquiriram desde os 5 anos até agora, do que aprenderam sobre a Torá. E ler o trecho da Parashá da semana e explicar para eles. Esse é o costume até hoje. Por isso que Lucas coloca aqui essa idade, e cita essa idade. Verso 43, não é isso? Muito bem. Malu hayamim yasuvu le darkam ivater hanaar. Já chama Yeshua de Naar, rapaz, mancebo. Ou seja, já consideravam ele suficientemente capaz de discernir entre o bem e o mal. Ele já tinha idade suficiente para isso. Yeshua bi Yerushalayim, ve Yosef, ve Imo, lo yada'u. Verso 43. Depois de terminada a festa, quando seus pais voltavam para casa, Yeshua, o jovem Yeshua, né? Hanaar Yeshua, olha como está, aqui não aparece na tradução, mas veja. Hanaar Yeshua, o jovem, o rapaz Yeshua, o jovem Yeshua, o rapaz Yeshua, permaneceu em Jerusalém, bi Jerusalém. Ele estava em Jerusalém.
Ve Yosef, e Yosef, aqui cita o nome Yosef, aqui na tradução não. E Yosef, ve Imó, e sua mãe, Lo e Adaú, não sabia, não conhecia onde ele estava, não sabia, não conhecia, não tinha conhecimento que ele tinha ficado em Jerusalém. Eles não sabiam. Ainda no verso, agora é o verso, perdão, deixa eu voltar aqui, o verso 44. O Hashvam que im revel. Eles pensaram, eles imaginaram que ele estava com a caravana. Orechim halach va yelchu que derech yom. Andaram durante um dia, percorreram o caminho durante o dia. Va yevakshuhu ben keroveihem umeidaihem. Vamos ver a tradução. Acharam que ele estava em algum lugar da caravana e passaram um dia todo a caminho de casa antes de começarem a procurar por ele entre os parentes e amigos. Lembrando que eles tinham, como diz o popular, uma renca de filhos. Yeshua teve irmãos, pelo menos 6. Pelo menos 4 homens e 2 mulheres, que são registrados. Estão registrados. Pelo menos. Porque sua mãe, o seu pai não conheceu sua mãe até o nascimento. Até o nascimento. Depois, é marido e mulher. E são citados os nomes dos irmãos e das irmãs. Não são citados, não sei se são citados o nome das irmãs, é dito suas irmãs. Então é mais de uma. Então pelo menos 6, mais Yeshua 7. Por isso que ela foi chamada no começo bem-aventurada. Uma mulher bem-aventurada na cultura judaica tem pelo menos 7 filhos. Eles tiveram 7 filhos. Eles, o pai e a mãe. 7 filhos, pelo menos. Então eles tinham muitos filhos pequenos. Todos eram menores que Yeshua. Alguém concorda com isso? É óbvio, né? Todos eram mais novos que Yeshua. Uma escadinha. Yeshua era o mais velho, então eles não davam a atenção de cuidado a Yeshua como davam aos menores. É óbvio que a maior atenção estava com os menores, pequenos. Verso 45. Ve acharei asher lo matzeu oto shavu vaivakeshuhu bi Yerushalayim. Não o encontrando, voltaram, seguiram para Yerushalayim. Aqui está acharei. Seguiram para Yerushalayim. Perdão. Aharei quer dizer, eles seguiram procurando ele. Lo matzeu, não o encontraram. Oto shavu. Shavu é voltar, vem de techuvá, retornar. Né? Techuvá quer dizer fazer retorno. Shavu, eles voltaram. Va yavekshuhu bi Yerushalayim. Voltaram e chegaram a Jerusalém. Muito bem. 46. Vayehi aharei sheloshet yamim. Vayehi acharei sheloshet yamim. Va imetzeu oto yushev betor hamorim. Ba mikdash shomea etoratam. Veshoel otam sheelot. Que coisa maravilhosa. Presta atenção.
No terceiro dia, Sheloshet, vem de Shalosh, Sheloshet Yamim, no terceiro dia. Terceiro dia é a terça-feira. Aparece essa mesma expressão em Yohanan, capítulo 2. No terceiro dia, houve uma festa de casamento. O que acontece? Por que é citado esse terceiro dia? Que importância tem citar terceiro dia, segundo dia, primeiro dia, quarto dia? O terceiro dia é considerado para o povo judeu, tirando o Shabat, obviamente, que é do Eterno, mas dentro dos 6 dias do ser humano, o judeu considera o terceiro dia o mais importante de todos. Por quê? Porque eles dizem que o terceiro dia é um dia duplamente abençoado. Por quê? Porque em Bereshit, capítulo 1, o Eterno, citando dia após dia, ele tinha um relatório dele mesmo de classificação de cada dia. Foi à tarde e amanhã o primeiro dia e viu o Eterno que era bom. Que tove. No segundo dia, não aparece nenhuma vez sequer que o dia foi bom. A segunda-feira, Adonai não disse que era boa. Veja, ele começa a obra, faz a separação entre águas e águas, mas não termina essa obra. Uma obra que não é concluída não pode ser considerada boa. Ele conclui essa obra no terceiro dia, logo na manhã, e ele já fala que é bom. E no final do dia ele fala que é bom novamente. Então, na terça, aparece 2 vezes a expressão bom. Pode ver, em Bereshit, capítulo 1. No segundo dia, nenhuma vez. Talvez por isso que a segunda seja tão agitada, né? Não sei. Talvez por isso que as pessoas na segunda fiquem tão cansadas. Não sei. Mas a verdade é que não aparece. Na terça aparece 2 vezes. Então, o povo judeu tem esse costume, desde antigamente, a só fecharem grandes negócios na terça-feira. Fazem negócio durante a semana, mas na terça é o dia do grande negócio. Vender uma casa, comprar uma casa, vender um terreno, inaugurar uma loja, inaugurar um comércio, terça-feira. É um dia duplamente abençoado. Que aparece, o Eterno falou que era bom 2 vezes. Casamentos e bar mitzvah, e também bat mitzvah, o dia mais escolhido é a terça-feira. Por quê? Porque é um dia duplamente abençoado. É interessante que Lucas cita isso. E em Yohanan capítulo 2, também cita o terceiro dia. São detalhes. E até hoje, o bar mitzvah, a grande maioria é realizado na terça-feira. Até hoje, os casamentos, na grande maioria, são realizados na terça-feira. Quando você está em Israel, na terça, você vê bastante noivas passando, e se você vai ao Kotel, você vai ver uma quantidade imensa de crianças celebrando o Bar Mitzvah. Não quer dizer que eles não celebrem outros dias, mas quem tem esse costume, e a maioria celebra, prefere a terça-feira. Aqui também é registrado que foi uma terça-feira. E nessa terça-feira, percebam o detalhe. Olha só. Onde Yeshua estava? O que é que diz o texto aqui? Prestem atenção. 45, né? 46, não é isso? Pronto. Vamos lá. No terceiro dia o encontraram. Ele estava sentado no pátio. Ele estava sentado. Yeshev, sentado. Betor, no meio. Aqui não fala pátio, não. Ele estava sentado, Betor, no meio. No meio de quem? Hamorim. A palavra morim, o que significa a palavra morim? É o plural de moré. A palavra morim é o plural de moré. O que é moré? Professor. Morim, professores. Aqui coloca entre os rabis.
Rabis é mestre. Tudo bem, ok. Esses professores poderiam ser mestres, mas o texto aqui fala de professores. Aqueles que ensinavam a Torá. Aqueles que ensinavam as escrituras. Ensinavam a criança também a ler, a escrever. Isso é muito interessante. Bamikdash. Estavam no templo. É claro que não estava dentro do templo, né? Só quem está dentro do templo